Está começando a gravar. Só vai entrar um orientando que eu tenho em Cotutela com a Unesp. O nome dele ele se chama Samuel Pompeu. Se verem esse nome eu não puder falar na hora, saibam que... Ok. Tudo bem. Então vamos iniciar formalmente a aula hoje. Professor, já está gravando. Tá, ok. Bom, eu dou boas-vindas a todos e todas, né? Agradecendo já, não só a presença de vocês, como fundamentalmente o gentil convite, o gentil aceite do convite do Gilvano para estar aqui hoje fazendo essa aula inaugural. Em 17 de agosto de 2018, nós fizemos a aula inaugural deste curso, especialização em música, como convidada a professora doutora Josamara Souza da URGS. Não é? Naquela ocasião, a gente estava abrindo e lançando a primeira turma, não é, com a aula inaugural da Josamara, e o tema naquela ocasião era pós-graduação em música no Brasil, avanços e desafios. Na ocasião, a Josamara depositava confiança de que esse curso de especialização, a PG, né, como a gente chama, estava fadada a dar frutos e crescer, materializando a aspiração antiga da área de música na UFSM. Isso, palavras dela. O objetivo desse curso, basicamente, capacitar profissionais da área de música na prática e reflexão sobre a performance musical, incluindo-se os processos de ensino e aprendizagem em diferentes contextos, com foco em músicas do século XX e XXI, oportunizando assim que o músico aprofunde sua reflexão sobre seu próprio fazer musical, seu trabalho como professor e ainda que alcance aperfeiçoamento em performance. O corpo docente deste curso começou comigo, com o Lúcio Mota, o Gerson Verlan, Cláudia Deltreja, Glaubert Nusk, Renato Serrano, Diego Ramírez, Guilherme Garbosa, Cleito Miranda e João Batista Sartor. No transcorrer do curso, o Guilherme saiu e recentemente entrou o Diogo Lima, professor de contrabaixo e coordenador do curso de música, que está fazendo parte agora do corpo docente desse curso. Do corpo discente, a partir dessa primeira turma, que iniciou lá em agosto de 2018, 17 recitais de alunos, os recitais obrigatórios do curso, não é, foram realizados, 12 monografias foram defendidas, sendo que mais 5 defesas serão realizadas nos próximos meses, ainda da segunda turma. Por esse curso tem passado pianistas, acordeonistas, violonistas, guitarristas, fagotistas, oboístas, flautistas, clarinetistas e trombonistas, oriundos dos cursos de bacharelado, licenciatura em música e tecnologia, e para essa edição ainda insere-se o contrabaixo. Né? Alunos provenientes de cidades como Santa Maria, Bagé, Porto Alegre, Cruz Alta e Caxias. Dito isso, o tema dessa aula inaugural de hoje, no qual o Gilvano Dall'Agna foi convidado, não é? Num debate entre eu, o Lúcio e o Gerson Verlan, essa pergunta que originou essa aula de hoje nos pareceu bastante relevante por diversos aspectos, né? Tanto políticos atuais, o que está acontecendo no Brasil, no mundo, mas fundamentalmente a questão do ponto fulcral dessa aula, a pós-graduação em música, não é? O papel dessa pós-graduação em música e a importância na trajetória de alguém. Então, nós pensamos em alguém que tivesse sido, que seja, ou que é egresso do curso de música, ou seja, iniciou a sua formação musical na cidade de Santa Maria, na Federal de Santa Maria, e depois foi fazer pós-graduação em outros lugares. Então, assim, entre várias pessoas que seria possível falar sobre isso hoje, e que inclusive algumas delas estão aqui hoje, presentes, né? Nós optamos pelo Gilvano, por ele ter sido nosso aluno aqui, ter feito o mestrado fora, o doutorado fora, o pós-doutorado fora, e atualmente tem desempenhado diferentes funções, né? Como músico, como orientador, em mestrados, em doutorados, acabou de lançar um livro pela Routledge. Então, assim, foi assim meio consenso que nesse momento
nós teríamos muito que aprender com o Gilvano. O Gilvano também já contribuiu com o curso nosso, esse de especialização, na primeira edição, em que ele deu 2 aulas sobre pesquisa artística, né, que é o núcleo, o eixo central dele de produção hoje em dia. Então, assim, eu não vou precisar ficar falando muito mais do Gilvano, porque, assim, na própria fala do Gilvano, do relato, já vão entrar vários elementos que eu vou deixar para ele mesmo colocar. Agradeço ao Lúcio e ao Gerson, que estão como mediadores também desse encontro, e passo a palavra, então, para o Gilvano. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite que tanto me honra, feito pelo especialização em música da UFSM, que me foi dado pelo Marcos, que, para além de hoje ser um amigo, é um eterno professor, uma pessoa que foi decisiva na minha formação, não é? E acho que a situação da pandemia para todos nós trouxe uma realidade em que as distâncias físicas foram relativizadas, num certo sentido. E eu acho que de todos os males que nós aprendemos a ter que conviver nesses últimos meses, nesse último 1 ano e meio, quase 2, eu diria que talvez um dos pontos positivos é que ele tornou mais real situações como nós estamos, como a que nós estamos a viver hoje, não é? Em que podemos estar nesse espaço aqui partilhando trocas ou partilhando determinadas vivências com pessoas que estão muito longe uma das outras, mas que guardam uma relação de afetividade que iniciou aí em Santa Maria, na Universidade Federal, e eu entendo esse momento como um coroário disso tudo, não é? Então, sinto-me feliz por estar aqui convosco e sinto-me feliz também por ter a oportunidade de partilhar um pouco a minha experiência, mas quero deixar claro que sou mais uma voz no meio de tantas outras que estão aqui hoje e não sou a voz principal. Não quero ter esse papel. Portanto, acho que a minha primeira ação é devolver a palavra ao Marcos ou ao Lúcio e ao Gerson e me colocar totalmente à disposição para qualquer questão que se tenha ou qualquer coisa, qualquer pergunta do resto da audiência que queira me direcionar, que eu sou todo ouvidos nesse momento. Muito obrigado. Muito bem. Lúcio ou Gerson, alguma pergunta inicial? Gerson, você pode começar? Posso sim. Tudo bem. Tudo bem, Giovano? Bem, Gerson. Nós não chegamos a ser contemporâneos, né? Quando acho que você começou aqui, eu já tinha saído, né? Bem, eu acho que eu vou começar pela pergunta básica, já que nós temos aqui um público bem heterogêneo, né? De pessoas que dão aula, os professores da PGE, alunos de graduação que ainda não estão em pós-graduação, né? Eu acho que a gente poderia começar pela pergunta básica, né? Qual foi a importância da pós-graduação na tua vida? Essa é uma pergunta que eu adoraria dar uma resposta curta e grossa e direta, mas curta e grossa não, desculpa, curta. É digamos assim, o dizer que está presente na minha mente. Mas uma resposta curta e direta, mas não consigo, porque a importância da pós-graduação na minha vida foi total, não é? Eu acredito que, inicialmente, quando pensamos nessa importância, a primeira coisa que vem na nossa mente são os contributos acadêmicos diretamente, não é? A pós-graduação permitiu que eu hoje fosse professor numa universidade, num país diferente daquele que eu nasci, que tivesse tido a oportunidade de conhecer uma quantidade muito grande de países, proporcionou também um conjunto de vivências que culminou no domínio de 2 línguas estrangeiras, a possibilidade de conhecer muitas culturas diferentes e de perceber o mundo de uma maneira que eu jamais imaginei que um dia poderia perceber.
Então, se eu for pensar nessa importância, eu poderia dizer que hoje, se eu saísse da minha carreira universitária e fosse empreender qualquer outra carreira na minha vida, esse processo seria sempre marcado por um legado que a pós-graduação deixou em mim, não é? Porque, como eu disse agora há pouco, eu não consigo ver mais o mundo da maneira que eu via antes da pós-graduação. E se nós formos pensar, digamos assim, no eixo central da pós-graduação, seja ela lato sensu, estrito sensu, seja ela a nível de mestrado ou de doutoramento, nós vamos ver sempre que há um eixo principal e esse eixo é a investigação, ou como a gente diz no Brasil, é pesquisa, não é? E a pós-graduação me trouxe isso, me trouxe um olhar de mundo, como eu disse, digo mais uma vez, mas um olhar de mundo que é baseado na investigação, que é baseado na pesquisa. E por ser baseado na investigação e na pesquisa, é um olhar de mundo que está sempre moldado por questões e por problemáticas. E eu acho que quando nós começamos a olhar o mundo com uma atitude de quem questiona e não quem responde, nós tendemos a compreender melhor a complexidade do mundo. Então eu diria mais ou menos isso. Lúcius. Em primeiro lugar, muito prazer, professor. Eu cheguei aqui numa época depois da tua estada, mas o senhor já é famoso entre nós. E o senhor nos surpreendeu muito, porque a gente estava esperando uma fala que a gente pudesse ficar bem tranquilo e você nos devolve perguntas que devemos fazer, não é? Eu queria fazer talvez uma pergunta que complemente a que o professor Gerson fez, porque você mostrou claramente o quanto que a tua vida é o que é hoje, graças à formação pós-graduada, na pós-graduação. E a minha pergunta seria, ainda, quando surgiu esse interesse pela pesquisa, se foi na graduação, e os motivos que te levaram a escolher Portugal, e talvez efetivamente como foi o teu mestrado e o que te conduziu ao doutorado. Então seria uma pergunta que falaria sobre as origens na graduação do teu interesse na pesquisa e aí depois alguns detalhes sobre o teu mestrado e doutorado. Ótimo. Essa pergunta provavelmente eu vou me alongar um pouquinho mais na resposta. Bom, eu acho que para respondê-la eu preciso voltar um pouco mais para trás na minha formação, não é? E na minha história de vida, porque apesar de ter estudado em Santa Maria, que é uma cidade universitária, eu cresci numa cidade do interior que não tinha uma universidade, digamos assim, na sua formação social mais básica, não é? Eu cresci em Panambi, que é na região noroeste do Rio Grande do Sul, e a ideia de frequentar um curso superior não foi uma realidade assim muito presente no meu imaginário, por várias razões, não é? Porque demorou muitos anos até eu entender que existia uma coisa chamada Universidade Federal. Até então eu sabia que existiam universidades, elas eram todas pagas e muito bem pagas. Era essa a ideia que eu tinha, não é? Então, por isso, minha família não tinha condições assim de pagar um curso numa universidade particular assim com todas as suas demandas e logo era uma opção fora da minha realidade. Passaram alguns anos até que eu percebesse que não era bem assim, não é? Eu tinha uma atividade musical como grande parte das pessoas que chegam para estudar em Santa Maria. Eu aprendi música com alguns professores e grande parte da minha primeira vivência musical está baseada numa experiência com bandas de rock, acompanhando cantores, e em um dado momento eu decidi que não, eu quero levar isso de uma maneira mais séria. Aliás, no livro que eu lancei, que o Marcos mencionou, eu começo a introdução falando um pouco sobre essa experiência. E então, graças ao contato com alguns amigos que estudavam em Santa Maria, eles me abriram essa possibilidade. Amigos que não estavam na música, estavam no CAL, mas não estavam na música. Eu fui a Santa Maria, tinha duas opções na época, em Pelotas e Santa Maria, passei nas duas, acabei optando por Santa Maria. Quando eu entrei na universidade, eu entrei com eu acho que eu posso dizer isso hoje num olhar mais distanciado, mas
eu acho que eu entrei com uma visão um pouco aberta do que era o curso. Principalmente porque eu não tive uma formação conservatorial sólida. Então, diferente de alguns colegas meus que já tinham toda uma vivência com um professor específico de instrumento, toda uma bagagem nesse sentido, eu cheguei para a universidade, vamos ver bem o que é isso aqui e o que eu posso aprender aqui, não é? Então, eu entrei inicialmente na licenciatura e depois acabei mudando para o bacharelado. Mas quando eu entrei, eu olhava para todas as disciplinas quase como com o mesmo grau de importância, né? Não porque eu tinha consciência da sua importância, mas simplesmente porque eu não tinha consciência de que alguma era mais importante do que a outra. Com o passar do tempo, eu fui criando algumas preferências, algumas relações assim de proximidades maiores, mas isso foi com o passar do tempo. Então, nesse primeiro momento assim de descoberta e de encontro com aquele novo mundo, eu, digamos assim, sofria quase que uma transformação diária, tanto do ponto de vista da minha vida pessoal, morar numa outra cidade, né? Entrar num curso universitário, viver com outros estudantes, perceber que muitas pessoas pensavam como eu, mas estavam em lugares diferentes dessa esfera em que nós vivemos, não é? E vivenciar essas transformações todas não foi um processo muito simples, não é? Eu acho que isso é o que acontece com grande parte das pessoas quando entra numa universidade e quando entra numa universidade vindo de outro lugar e tendo uma experiência de vida que até então não estava muito conectada com a universidade, como foi o meu caso. Bom, nesse momento, eu ainda era um aluno de licenciatura, fazia as cadeiras, mas eu acho que tem uma coisa que é muito significativa na formação da nossa carreira acadêmica, e não só, que tão importante quanto os professores e o curso em que nós estamos, eu vejo a importância dos colegas e da comunidade onde nós nos inserimos extremamente relevante. Por exemplo, nós começamos essa pergunta sobre o meu interesse pelo mestrado e pela pós-graduação. E eu falei que vim do mundo onde isso simplesmente não existia. E vocês imaginam que eu, que entrei na universidade, com poucos anos, digamos assim, vivendo com a ideia de que existia uma coisa chamada universidade, que eu podia pertencer a ela, a pós-graduação era um outro planeta, não é? Mas eu tive a sorte, a grande sorte, de ter alguns colegas nessa primeira fase dos meus anos ali em Santa Maria que foram extremamente decisivos. E que se não fosse aquela experiência com essas pessoas, muito possivelmente não estaria aqui hoje com vocês falando sobre esse assunto. Uma delas está aqui hoje, felizmente, que é o Pedro, que foi a pessoa que dividiu apartamento comigo, porque o Pedro, desde aquela época, tinha muito claro a ideia de que ele queria fazer mestrado. E ele já tinha a ideia de que iria fazer mestrado e iria para outro país. Eu sempre sonhei em ir para outro país. Era um sonho que eu carregava antes de pensar na universidade, mas era um sonho muito distante. Então eu via ele falar e achava aquilo tudo muito instigante. Depois conheci outras pessoas que tinham uma relação assim com essa ideia de pós-graduação muito próxima, né? Alguns outros colegas também. Mas eu acho que fundamental nesse período foi o Pedro. Se não tivesse sido ele e a convivência que nós tínhamos, eu não sei se teria me aproximado dessa ideia com tanta força, não é? Bom, depois dessa experiência convivendo com essas pessoas, eu também tive uma experiência que inclui o Pedro nesse grupo, que foi a experiência de ter convivido com colegas que levavam o curso mesmo muito a sério. Mas assim, muito a sério mesmo. E eu, quando cheguei em Santa Maria, não tinha muito claro o que era levar um curso muito a sério. Minha experiência de estudo era do segundo grau, do primeiro grau, não é? Mas convivendo com eles, eu rapidamente percebi, não, isso aqui é realmente mais difícil do que eu imagino. Se eu realmente quiser fazer isso bem feito, eu vou ter que me dedicar mais do que eu pensava que teria que me dedicar. E eu tratei de fazer isso, né? E aí, naturalmente, o meu interesse pelo bacharelado acabou vindo, porque eu já tinha uma relação com o violão e toda aquelas possibilidades, aquelas transformações que eu estava vivendo naquela fase da minha vida em particular,
me colocaram de novo na rota do violão de uma maneira mais clara e eu pensei, não, é isso que eu quero para mim. E aí surgiu uma outra pessoa que é central nesse processo, que foi o Marcos. O Marcos tinha muito claro essa visão do que hoje, aqui na Europa, nós estamos cada vez mais tentando decifrar e mapear de uma maneira mais sólida, que é a ideia do artista acadêmico, do músico acadêmico em particular. O que diferencia um músico que está dentro da academia para um músico fora da academia? Certamente não são valências do domínio técnico-interpretativo, são outras valências. Mas eu via no Marcos essas ideias muito bem resolvidas. E a relação que ele tinha com isso me fascinou desde o princípio. Então, esse conjunto, ou digamos, essa comunidade em que eu me inseri, porque eu vejo isso tudo como uma comunidade, foi fundamental para me aproximar da pós-graduação, mesmo que em termos somente de objetivos naquele momento. E eu acho que no meu segundo ano do bacharelado, no segundo ano não, no primeiro ano ainda do bacharelado, já tinha bem claro na minha cabeça. Eu vou sair daqui e vou fazer uma pós-graduação. Sabia que essa pós-graduação seria um mestrado na altura, né? Não sabia onde, não sabia como, não sabia com que meios, mas sabia que isso iria acontecer. Então, uma vez que eu defini isso para mim, a minha primeira atitude foi tentar levar o curso de uma maneira em que eu conseguisse dar resposta a tudo que eu, dentro da minha capacidade de compreensão na época, via em relação às exigências que um curso de pós-graduação faz aos seus alunos. Eu comecei a me envolver muito rapidamente com iniciação científica, participei de muitas JAIs, não sei se a JAI ainda existe em Santa Maria, mas naquela época existia e foi minha primeira experiência científica. E sempre que tinha oportunidade tentava ser monitor de alguma coisa, fazer coisas, não é? Fazer coisas. Me envolvia em projetos em que eu podia tocar fora da universidade, participei de muita coisa nesse sentido, porque eu sabia que naquele momento, se eu queria ser um candidato forte para pós-graduação, eu precisava ter um currículo atraente e eu precisava ser uma pessoa que conseguisse navegar em diferentes esferas do universo acadêmico, não é? E essa era a minha primeira preocupação naquele momento. Bom, o tempo passou, eu terminei minha graduação e o caminho natural era pensar num lugar para fazer a pós-graduação. Minha primeira tentativa foi tentar ir para Curitiba, para o programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná. E, de fato, fiz alguns contatos na altura, houve um interesse mútuo das pessoas que eu contatei que eu fosse para lá, e da minha parte em ir para lá. Infelizmente, isso acabou não se concretizando. Mas há aqueles eventos na nossa vida em que parecem situações assim completamente corriqueiras e que nós não damos muita importância para elas. Elas passam assim como nada. Não é como uma folha num dia ventoso. Assim, cruza por nós e nós nem damos por isso. E essa situação que eu estou mencionando em particular aconteceu em 2006. Eu ainda me lembro muito bem. Eu estava no 6º semestre, eu acho. Exato, 6º semestre do curso. E alguém disse, olha, vamos lá. Vocês conhecem a Sheisa, muitos aqui conhecem. A Sheisa disse, olha, vamos lá, que o Marcelo Casarré está aqui e vai dar uma palestra. E eu acho que a palestra dele é sobre pós-graduação. E eu, opa, pós-graduação, acendeu a lâmpada assim, e eu fui lá assistir essa palestra. E a palestra do Marcelo Casarré naquela altura, se eu não me engano, o título era O Perfil da Pós-Graduação nas Universidades Ibero-Americanas. E eu assisti tudo que ele falava. Ele falou dos cursos de pós-graduação no Brasil, falou de alguns cursos de pós-graduação em outros países da América Latina e falou especificamente em Portugal e Espanha. Eu não me lembro muito do que ele falou naquela palestra, vou ser muito honesto com vocês, mas eu lembro que eu fiz uma pergunta quando ele estava a falar sobre Portugal. Eu fiz a pergunta, ele me respondeu e, diferente de todas as respostas que ele estava a dar naquele momento, ele olhou para mim e perguntou, mas que instrumento tu tocas? E eu falei assim, violão. E ele olhou assim para mim,
Não sei por que ele falou isso, mas ele olhou assim para mim e disse, olha, então, essa possibilidade é para ti. Portugal, nesse caso, não é? Eu, é? E ouvi aquilo, entrou por um ouvido e saiu por outro, fiz ouvido de mercador, como nós dizemos aqui em Portugal. E o tempo passou, fui para Curitiba, quando aquilo não deu muito certo, eu comecei a procurar outro lugar. É importante dizer que eu estava vivendo em Curitiba nesse momento e que comecei a frequentar a pós-graduação como aluno ouvinte. Porque não ter entrado no curso não foi motivo, na época, para eu considerar a possibilidade de ficar distante da universidade. Eu tinha na minha cabeça, na época, que se eu terminasse a graduação e ficasse muito distante da universidade, eu poderia perder o timing, não é? Então, ok, eu vou procurar um outro lugar, mas se eles abrirem a possibilidade para eu assistir às aulas aqui como aluno ouvinte, eu vou ficar e vou fazer parte disso. Foi muito importante. Foi o meu primeiro contato com a pós-graduação. Foi possível ver coisas, e foi muito importante também porque foi o meu primeiro contato mais profundo com uma outra universidade que não fosse a Universidade Federal de Santa Maria. Então foi assim, digamos, eu poderia fazer uma relação com sair da casa dos pais. Não é? Eu saí da casa dos meus pais, estava num apartamento por um tempo e depois meu objetivo era ir para outro lugar. Bom, naquele processo ali de procurar um novo lugar para estudar, voltou na minha cabeça aquela palestra do Marcelo Casarré. E eu pensei, Portugal, Europa, Espanha, são 2 países próximos. Quem estudou na Espanha foi a professora Maria del Carmen. Contatei a professora Maria del Carmen, que foi minha professora de História da Música na altura. Falei com ela me encorajou muito, muito. Só que o fato é que, diferente de muitas universidades americanas, as universidades europeias não têm por tradição dar bolsa para os alunos. Não é? Então, o que é mais comum nós vermos aqui na Europa são alunos que trabalham em muitas coisas, ou alunos de alguns países que ainda têm por hábito financiar estudantes de mestrado, e algum apoio, digamos assim, no que diz respeito ao pagamento de taxas ou coisas do gênero. Muito longe do que eu precisava na altura. Muito longe. Eu precisava de alguém que financiasse tudo. Do contrário, não podia imaginar. Então, naquela época, Portugal era um sonho, mas uma coisa também muito distante. Eu comecei a procurar várias universidades e, naturalmente, pelos meus interesses, a universidade que mais se aproximou de mim foi a Universidade de Aveiro. Porque uma coisa importante. Naquela época, eu acredito que fora do Brasil, talvez, só Portugal mesmo e com alguma força a Espanha, porque eu não falava inglês. Não me imaginava estudando num país anglo-saxônico, por exemplo, naquela fase da minha vida. Então, comecei a procurar várias universidades aqui, cheguei até a Universidade de Aveiro, e uma coisa que me chamou a atenção na Universidade de Aveiro, eu naquela época não sabia, depois eu fui entender melhor, foram 2 coisas, não uma. A primeira é que havia uma relação muito próxima em termos de estrutura com o FSM. Diferente de muitas outras universidades europeias, que estão pensadas numa lógica de faculdades espalhadas pela cidade, a Universidade de Aveiro tem um campus como a FSM. E é uma universidade que foi fundada, se vocês pensarem que a Universidade de Coimbra tem quase 900 anos, a Universidade de Aveiro tem 47 anos. Não é? É uma universidade muito jovem, para o contexto europeu. E eu vi essa estrutura de campus, vi uma estrutura de apoio social muito parecida com a que eu tinha em Santa Maria, e comecei a pensar, talvez nesse lugar seja possível. Contatei algumas pessoas, nenhuma delas assim foi muito... nenhuma delas me estimulou muito, porque achavam que era muito difícil, era muito caro, melhor é fazeres o curso aí no Brasil mesmo. Pessoas que já passaram por aqui, que tiveram muita dificuldade em relação à sobrevivência, custos e essa coisa toda. Vocês sabem quanto custa um euro, o euro hoje em dia, na época não era tanto, mas também não era, a relação com o real era relativamente alta, não é? Bom, então naquela fase, mais concretamente, eu, naquele processo de tentativa de aproximação e distância, eu estava a morar em Curitiba, dando aula naquela época, né, e fazendo as aulas como aluno ouvinte, eu tive uma brilhante, entre aspas, ideia, que foi a seguinte: bom, os meus colegas todos que vão para os Estados Unidos, eles contatam o professor de instrumento. Eu já estava a estudar o professor de instrumento, mas não tinha contatado ele ainda.
Eu fiz um primeiro contato com ele, mas mais no sentido de perceber as exigências do curso, o que era esperado de mim, e ficou por isso mesmo. Aí um belo dia eu pensei assim, eu lá em Santa Maria estudava, dava aulas no extraordinário, e o que eu ganhava no extraordinário era suficiente para eu me manter em Santa Maria, dar resposta aos custos que tinha e conseguir fazer o curso. Será que não era possível fazer isso em Portugal? Porque como não existia a possibilidade de bolsa, o que todas as pessoas me diziam é, esquece, tu muito provavelmente vai ter que lavar pratos, vai ter que trabalhar nesse tipo de trabalho e isso vai te tirar o foco do curso. Então não vai ser interessante. Ah, mas eu queria trabalhar com música. Isso é muito difícil. E eu só tinha aquelas vozes assim do meu lado. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Aí eu pensei assim, bom, eu não tenho nada a perder. Vou mandar um e-mail para o professor de violão e vou perguntar para ele, dizer para ele qual é a minha situação e dizer para ele também, ele já sabia que eu não tinha bolsa e já tinha me dito que não tinha bolsas, não é? Mas vou dizer para ele o que eu fiz para me manter na graduação e perguntar se eu não posso fazer alguma coisa parecida em Portugal. O máximo que ele vai me dizer é não. E eu fiz isso. E aí demorou uma semana e ele não me disse nada. Eu pensei, bom, ele desistiu, né? Enfim, o que eu estava pedindo para ele parecia demais na época. Mas aí eu resolvi mandar um novo e-mail. Quando eu tive resposta, podia pelo menos perguntar se ele tinha lido o e-mail. Sem contar que naquela época, nós estamos a falar de um pouco mais de 10 anos, a tecnologia já era avançada, mas não era o que nós temos hoje. Eu não tinha um computador assim de alta velocidade em casa, então todo e-mail eu tinha que ir numa LAN house, pagar uma hora, ter um computador livre, e isso tudo, eu às vezes gastava uma tarde para conseguir mandar e receber um e-mail, só para vocês terem uma ideia. Então não era um processo assim tão rápido, não tinha um YouTube como nós temos hoje, deixa eu lá ver vídeos do professor. Né? Olha, o Samuel Pompeu que eu falei, é esse que acabou de entrar. Então, mandei esse e-mail para ele, mandei um segundo e-mail e ele me responde assim, eu estou a tratar nesse momento de encontrar uma escola que você possa dar aulas e que o que você receba seja o suficiente para que você possa viver aqui e fazer o curso. E eu, uau! Sério? E eu pensei assim, bom, então tá. Então eu vou tentar. E tinha um porém nessa história. Eu tinha uma namorada na altura, que era a Clarissa, que foi minha colega, e nós tínhamos começado uma aventura que muitos casais hoje passam, que é viver juntos, e tínhamos essa coisa, o que a gente vai fazer? Essa possibilidade apareceu para mim, tu estás interessado, ela estava a fazer pós-graduação, como vocês, alguns de vocês aqui fazem em Santa Maria, ela fazia na Belas Artes em Curitiba, ela disse, não, eu me interesso em ir também, eu vou tentar. Vou tentar ver se consigo o contato do professor de violino. Ela fez um contato do professor de violino, passou pelo mesmo processo que eu, e decidimos que iríamos submeter a candidatura. Submetemos a candidatura, fomos aprovados, e aí, alguns dias depois, o professor de violão mandou um e-mail dizendo, encontrei um lugar que você possa dar aula. Esse lugar é no norte, na fronteira norte com a Espanha, e quando você chegar aqui, nós podemos falar mais sobre isso. Então, aquilo ali começou a abrir uma possibilidade muito grande. Porque aí, nós dois já tínhamos passado, já existia uma margem de manobra, não é? Digamos assim, eu não ia chegar em Portugal, cair de paraquedas e seja lá o que Deus quiser. E aí que eu decidi, não, nós decidimos juntos, né? Nós vamos. E aí, nesse momento, morar em Curitiba foi um aspecto estratégico, porque eu morava a 2 quadras do consulado de Portugal. Eles não respondiam muitos e-mails com tanta facilidade como respondem hoje em dia. Então, qualquer dúvida que eu tinha, eu descia a escada no meu prédio, ia lá e perguntava. E isso facilitou algumas coisas em relação ao pedido de visto. Teve outras coisas que foram complicadas. Eu tive, por exemplo, dificuldade em conseguir um lugar que me desse uma carta para pedir o visto, porque muitas das hospedarias que eu podia pagar na altura não usavam e-mail naquela época, para vocês terem uma ideia. Era na zona tradicional da cidade, né, na zona histórica. Então teve alguns pequenos detalhes assim que tornaram a coisa um pouco mais difícil. Bom, mas aí o que acontece? Quando eu cheguei em Portugal, eu esperava encontrar uma coisa. E eu encontrei uma coisa completamente diferente. Mas assim, muito diferente do que eu imaginava. Por que eu imaginava em Portugal? Eu tinha uma vida em Santa Maria bastante austera. Vamos usar essa palavra para não dizer outra coisa. Eu dava aulas e ganhava o suficiente para manter o curso e as minhas despesas mais básicas e algum grau de diversão. Eu imaginava isso em Portugal, com o máximo de sorte possível.
não é? Só que, esses dias atrás, até eu estava lendo uma reportagem, esses dias não, já faz mais de um ano, que foi feita de um jornalista brasileiro sobre um êxodo recente que teve da classe média brasileira para Portugal em função da crise econômica no Brasil, em que ele disse assim, a classe média brasileira não entende que mudar de país e mudar de continente é uma coisa complexa. Eles acham que vão chegar em Portugal e que eles vão entrar no país e que vai ser todo dia comer queijos importados e comida de altíssima qualidade, e viajar pela Europa e viajar por dentro do país e assim, uma vida de rico. Eles não entendem que isso só existe em filme. Curiosamente, foi essa vida que eu encontrei quando cheguei em Portugal. Porque o custo de vida em Portugal na época era muito baixo. Ainda é comparado com muitos países da Europa. Então, quando eu cheguei e tive a primeira experiência, assim, que é, vamos alugar um apartamento, e foi-me colocado as possibilidades de apartamento que eu podia alugar com o dinheiro que eu tinha, eu quase caí para trás. Porque eu tinha passado por uma experiência recente de alugar apartamentos em Curitiba. Estou falando coisas práticas porque elas são decisivas nesse processo, não é? E quando eu cheguei aqui e tive contato com essa realidade, isso teve um impacto muito forte em mim. Muito forte. Depois eu tive uma outra experiência quando cheguei aqui. Eu achava que eu iria dar aulas no registro que eu dava no Brasil, que eram umas aulas particulares. De vez em quando o aluno faltava, não ia. E não é assim. Portugal tem um sistema de ensino da música conservatorial pré-universidade muito estruturado, muito regulamentado e muito rígido com os alunos e com os professores. Então isso para mim foi um grande baque no início. Eu posso dar um exemplo, eu tentei pedir folga uma vez numa semana para vir ao Brasil, e a diretora olhou para mim com ar seco e disse assim, bom, um professor desses que com menos de um ano de contrato pede uma semana de folga para viajar, não interessa a escola. E eu, ok, baixei a cabeça e voltei para minha sala, continuei dando aulas. Então eu tive que passar por essa adaptação a esse sistema. E é uma cultura que, erradamente, as pessoas pensam que fala a mesma língua que a nossa, e eu digo para vocês que não fala. Não fala a mesma língua que a nossa. O idioma que se fala aqui é um idioma diferente. Em vários sentidos, desde a géstica até outras coisas. Então, eu tive que passar por esses processos, mas, dado o fato de que o custo de vida em Portugal não era tão caro naquele momento, eu me permiti determinados luxos naquela fase. Eu pude viajar para muitos lugares. Não é um exagero dizer isso, eu viajei praticamente a Europa toda e mais além. E não viajei nas capitais, que é geralmente o que as pessoas fazem. Eu viajei no interior, eu conheço vários países assim, de cima a baixo, com detalhes inclusive. E curiosamente, eu sempre que viajava para um outro país ou para uma outra cidade nesses outros países, buscava conhecer a escola de música desse lugar. Digamos assim, ou o conservatório ou o departamento de música da universidade. Isso, num primeiro momento, me trouxe uma ideia assim, do que existia para além de Portugal e me instigou em muitos sentidos. Dentro desse processo, tinha um mestrado. E por que eu falei tudo isso para chegar no mestrado? Porque assim como eu falei no caso da graduação, da importância de uma comunidade que sustente aquele processo, eu no mestrado, de certa maneira, encontrei essa comunidade. Mas encontrei também uma outra coisa que foi bastante relevante naquela fase, que foi uma relação com a pesquisa, com a investigação que eu não conhecia no Brasil. Porque quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei no segundo ano, se eu não me engano, da implementação do Tratado de Bolonha, que foi um tratado que regulamentou um espaço europeu comum de ensino superior. Isso quer dizer o quê? Que naquela altura nós tínhamos uma situação no ensino superior em Portugal, outra na Espanha, outra na Itália, outra na Inglaterra, outra na França, e a partir do Tratado de Bolonha, o ensino superior passou a ser visto como uma coisa europeia. Isso exigiu de todas as universidades um conjunto de adequações muito rápidas e bastante substancial. Que implicações isso me trouxe? Primeira, eu comecei a ter muitas aulas em inglês, com professores de fora. Diferente do que acontecia na minha experiência no Brasil, não existiam traduções. Eu tive que ter contato com uma literatura em inglês, que, diferente do que acontece muitas vezes no Brasil, não havia traduções. Então eu fui forçado a ter que passar por um conjunto de situações que me exigiu muito mesmo, e que foi muito difícil, não nego. E também me deparei com um lugar,
e com um contexto em que a investigação, ou seja, a pesquisa, é feita de uma maneira, eu não sei se eu queria usar essa palavra, mas não me ocorre outra nesse momento, é feita de uma maneira profissional. Profissional, o que eu quero dizer com isso? A investigação não é simplesmente um output de um curso, não é no sentido de alimentar a produção acadêmica, como nós vemos muitas vezes, ela é, digamos assim, um meio através do qual as universidades ganham dinheiro. Então as pessoas submetem projetos e para várias agências, e desses projetos vem muito dinheiro. Então, para além de uma exigência muito grande, existe uma tradição de investigação que é quase milenar, e existe também um pensamento que é neoliberal nesse processo, e que essas três forças se conjugaram e deram origem à investigação que se faz hoje em dia na Europa. E eu estava no meio disso tudo. Só que esse processo, ele cria um perfil que eu no Brasil não conhecia, porque as possibilidades de trabalho para uma pessoa como eu na época eram ou dar aulas, ou, no meu caso, não, né? Mas para uma pessoa que tocava instrumento de orquestra, tocar numa orquestra. Na Europa existe a carreira do investigador, do pesquisador, que é aquela pessoa que é contratada pela universidade para fazer pesquisa. E por isso, por ter, digamos assim, um meio de pesquisa que é continental, muito efervescente e muito ativo, eu acabei, digamos assim, vendo muitas conferências acontecer e comecei desde muito cedo, da minha permanência aqui, conviver com pessoas que são, digamos assim, cabeças-chaves dentro da área. Isso começa no mestrado, mas no doutoramento ficou evidente, assim. Eu conheci e fiquei, digamos assim, em situações até de alguma proximidade com pessoas como o John Rink, o Nicholas Cook, o Gary McPherson, o Aaron Williamson, vários, a Ruth Finnegan, muitos mesmo, a Susan Allen, o John Sloboda, enfim, várias dessas pessoas, porque essas pessoas circulavam muito e a vida de investigador começou a me instigar bastante. Eu queria ter aquela vida, porque eu via aquelas pessoas todas correndo do mundo, que era uma coisa que eu sempre sonhei antes de entrar na universidade e começava a parecer cada vez mais real. Elas estavam discutindo ideias, que era uma coisa que também me fascinava, e elas estavam dentro da universidade. Então esses três elementos assim me chamaram muito a minha atenção. E a partir daí, a partir desse processo, ir para o doutorado foi uma coisa natural. E aí no doutorado veio um outro elemento que catapultou tudo isso que nós estamos a falar, que foi o fato de eu ter a possibilidade de fazer parte do meu doutorado na University College of London, e que me trouxe isso, para além de digamos assim, um crescimento acadêmico exponencial, me deu uma coisa que na época eu nem imaginava, me deu um título que é o título de doutorado europeu, porque o Tratado de Bolonha instituiu o quê? Ele instituiu que, por termos um espaço europeu de ensino superior, as pessoas que tivessem a chance de serem orientadas por um doutor de outro país e que tivessem a chance de passar um tempo nesse outro país estudando regularmente inscritas, escrevessem sua tese num outro idioma que não do seu país local, fosse avaliada por 2 especialistas internacionais e tivesse a tese lida por mais 2 especialistas internacionais, essa pessoa não deveria ter um título de doutorado comum, ela deveria ter um doutoramento europeu. E eu solicitei um pedido de provas, então, como nesse âmbito, foi atendido, eu passei com honra e distinção, uma coisa que na época me exigiu muito, mas que é sempre bom lembrar, né, porque às vezes tem determinados marcos na nossa vida, e graças muito a esse período que eu vivi em Londres, e que foi no âmbito do programa Erasmus, que é um programa de intercâmbio nas universidades europeias, e que eu presumo, e inclusive já fui um pouco atrás para descobrir isso, possivelmente fui um dos primeiros doutorandos brasileiros a ingressar nesse programa. Eu acho que dentro da tua pergunta, Lúcius, que eu posso dizer, e me desculpe as delongas, mas acho que elas serviram para enquadrar determinados contextos, eu acho que eu posso dizer é isso. Muito obrigado, professor.
Eu tenho algumas perguntas com base no que o professor falou, mas eu acho que talvez o Marcos ou o outro colega possa fazer, talvez o Gerson, e eu guardo a minha pergunta para mais adiante. O Diogo havia pedido para fazer uma pergunta. Diogo? Eu estou vendo o nome dele, mas eu acho que ele não... sim, de qualquer modo eu aproveito. O Diogo havia me perguntado antes que momento as pessoas poderiam fazer perguntas. Isso está em aberto, tá? Ou seja, qualquer pessoa que está aqui nessa sala pode fazer uma pergunta, tá? Não só os mediadores e tal. Então, assim, se nesse momento do que o Giovana acabou de falar, se alguém tem uma pergunta relacionada a isso, ou mesmo algo não tão próximo, a qualquer momento vocês podem fazer, tá? A gente pode só levantar a mão aqui no... Sim. E daí já entra numa lista, assim, Isso, ou mesmo no chat, né? Porque de repente tu coloca ele no chat ou levanta a mão. É melhor levantar a mão para entrar na lista, tá, na fila. Diogo? Oi, boa tarde. Muito prazer, Giovano. É muito bom te ter aqui no nosso curso de pós-graduação. Eu não sei se a intenção era essa, mas eu queria trazer um pouco a conversa para o terreno do teu campo de pesquisa, né? Eu queria que, se possível, você pudesse nos assim, relatar, descrever um pouco como é a tua rotina, como é que são os teus projetos no momento, como é a vida de um pesquisador artista. Isso é uma excelente pergunta também. Bom, os meus interesses na investigação são extremamente multifacetados. Eu não sou aquela pessoa que, diferente de alguns colegas meus, que começaram a pesquisar uma coisa no mestrado e só pesquisaram aquilo a vida toda. Eu mudei muito. Se vocês pensarem que meu trabalho de mestrado está relacionado a uma análise de uma sonata para violão solo do Almeida Prado, porque eu faço hoje é um oceano de diferença, né, em termos de interesses e entre outras coisas. Basicamente, assim, se eu for pensar em todos os interesses que eu tenho e tentar fazer um sumário deles, eu poderia te dizer que hoje em dia aquilo que mais me instiga a investigar é justamente o desenvolvimento de novos modelos de ensino da performance musical nas instituições de ensino superior. Por quê? Nós herdamos uma tradição de ensino da música muito influenciada pelo Conservatório de Paris, no século XIX, que criou uma determinada cultura de aprendizagem, como diz o James, e que influencia as instituições até hoje. E essa cultura, esse conjunto de valores que nós herdamos desse período histórico e dessa instituição em particular, não só dela, mas exponencialmente dela, deu origem ao que alguns autores chamam de modelo conservatorial, não é? E nós, quando pensamos um curso de graduação em música, hoje em dia, a tendência é pensar esse curso sempre dentro de um modelo conservatorial. E mesmo quando pensamos cursos em outros campos, como no jazz, como na música popular, entre outras coisas, a tendência é o primeiro modelo ser um modelo conservatorial. Esse modelo foi fundamental para a formação de músicos por mais de 100 anos, mas não é um exagero hoje considerarmos que esse modelo traz um conjunto de situações, ou implica num conjunto de situações que pode ser muito nocivo em alguns casos. Não o modelo em si, mas quando nós pensamos no modelo como uma saída comum para todos. Então, já é quase um consenso, não só dentro da literatura no campo da educação musical, mas dentro propriamente da investigação artística e dos estudos em performance, né? Que nós precisamos de novos modelos quando pensamos a performance dentro do ensino superior em música. E é aí que eu entro. Meu trabalho hoje é tentar desenvolver esses modelos. E particularmente no meu caso, eu defendo essa tese de que o caminho para isso é através da conjugação de dois pilares. De um lado, programas de tutoria, nós precisamos mudar, inverter um pouco
a relação que a maneira como nós concebemos a relação professor-aluno, e nós precisamos transcender um modelo que se baseou essencialmente na demonstração de habilidades psicofisiológicas para um modelo centrado em pesquisa, em investigação. Só que essa investigação, eu defendo também, deve ser artística. Nós estamos a formar futuros artistas. E eles precisam, digamos assim, que a investigação que eles façam seja ecologicamente abordada de acordo com as suas idiosincrasias. E é aí que a investigação artística entra na minha vida, porque eu, ao conceber o desenvolvimento desses modelos, precisei emergir nesse campo de uma maneira bastante profunda. Bom, e isso tudo, digamos assim, é a base da minha investigação nesse momento, nos últimos 10 anos, eu diria. O aspecto central, não é? Naturalmente que para propor um modelo de investigação artística, como eu estava a falar, não só basta entrar no campo da investigação artística, mas precisa conhecer e se especializar ele numa maneira muito profunda. Muito profunda. Então, e aí já entra na questão da minha rotina. A minha rotina hoje em dia, basicamente, é... Primeira coisa, um aspecto que foi muito... eu não diria que estranho, mas peculiar na minha trajetória, foi que, diferente de grande parte das pessoas que se doutoram e que vão para uma universidade e que passam um tempo ensinando na graduação e depois começam a ensinar no mestrado e depois começam a trabalhar no doutoramento, praticamente a minha primeira experiência na universidade, eu tinha muito pouco tempo de experiência na graduação como professor, já foi no doutoramento. E não foi uma coisa muito simples, que não foi com um doutor, com dois doutorandos, né? Um doutor ou 2 doutorandos. Eu, em 2 anos de universidade, tinha 10 orientandos, sendo que um deles era da Sérvia, 2 da Colômbia, 3 ou 4 brasileiros, depois eu tinha também um da Espanha, um francês. Então, para além de ter que orientar essas pessoas num nível tão profundo como é o doutoramento, eu tinha que viver no meio de um choque cultural, com pessoas de países onde a pós-graduação não tem a relevância que tem no Brasil, ou pelo menos não é concebida da maneira como é concebida no Brasil. Um aspecto que eu esqueci de mencionar foi que, apesar de ter feito a minha pós-graduação toda fora do país, a minha relação com a pós-graduação ainda é aquela que foi moldada em Santa Maria. Por isso eu levo ela muito a sério, como eu falei. Muitas das pessoas que eu conheci em Portugal, e não só, na Inglaterra eu via isso também, não vem a pós-graduação da maneira como... Era um percurso necessário para eu ganhar mais ou conseguir um trabalho num lugar X ou Y, era algo que eu precisava passar. A minha relação não era essa. Então eu importei essa relação aqui para o meu contexto atual. Então eu tive que lidar com esse desafio, que era orientar muitos orientandos ainda num estágio inicial de carreira, não é? Pelo menos do ponto de vista de diploma mesmo. Bom, então a minha rotina começou a ser lidar com muitas orientações. Eu basicamente hoje na minha semana gasto uma quantidade de tempo bastante alta com os meus orientandos. Um deles inclusive está aqui, que eu estou olhando para a cara dele agora, e que até pouco tempo atrás me mandou uma mensagem. Mas passo muito tempo com eles porque eu tenho um valor para mim que eu não abro mão, que é: eu não quero ser aquele orientador que simplesmente coloca um nome. Eu quero ser aquele orientador que participa do processo e que sofre junto, se for preciso. Então, isso me exige muito tempo. Para além do período dedicado às orientações, eu gasto muito tempo também preparando aulas, porque eu dou aulas não só aqui na universidade, mas dou aulas por convite em muitos lugares, não é? Dou muitos cursos em outros países também. E fora isso, participo de muitas... Agora, nesse momento com a pandemia, não, mas sempre participei, principalmente depois do doutorado, participei ainda mais intensamente de muitas conferências. Gasto um tempo também alto em escrita de textos, e com um detalhe que é característico na vida do investigador, principalmente na Europa: o modo de expressão é o inglês, então eu tenho que sempre escrever em inglês. São raras as coisas que eu escrevo que é em português. E depois, nesse momento mais recente, comecei a propor projetos. Então, há 2 anos atrás, com outros colegas aqui do meu departamento, nós propusemos um projeto europeu no âmbito do Erasmus+,
que é um consórcio que envolve 5 instituições, Portugal, Finlândia, Noruega, Chipre e Suécia. E cabe a mim fazer a gestão desse projeto e, entre outras funções bastante decisivas. Para além disso, eu gravei um disco recentemente com um grupo que eu montei há alguns anos e tenho me dedicado muito nesse momento, agora pós-pandemia, a conceber novos projetos artísticos, de investigação artística com esse grupo, que nós pretendemos levar a cabo assim que as coisas realmente se estabilizarem bem. Então, eu diria que hoje em dia eu gasto um tempo com projetos, seja trabalhar em projetos artísticos ou projetos de investigação, orientações, aulas, escrita de textos e participação em eventos como conferências e coisas do gênero, não é? É uma vida, eu não poderia dizer que não posso dizer que não, bastante exigente do ponto de vista laboral. Muito exigente, que exige naturalmente um controle de estresse muito grande. Obrigado, professor Giovano. Marcos, eu estou tomando o seu lugar, desculpa. Eu estou vendo que está com a mão levantada. À vontade, Lúcio. Nós estamos em equipe. Eu acho que era o Pedro que queria fazer alguma pergunta ou não? Isso. Bom, muito obrigado por me mencionar aqui na tua fala, Giovano. Muito bom te encontrar aqui para a gente conversar. E eu tenho uma pergunta que a gente já conversou um pouco pelo WhatsApp, nós dois, mas não muito a fundo, e eu acho que abrir essa conversa aqui num grupo maior seria interessante. Eu fiz mestrado em performance nos Estados Unidos e não tinha uma ênfase tão grande na pesquisa, não precisei escrever uma dissertação, né, para obter o meu mestrado. E agora eu estou fazendo doutorado aqui no Brasil, na UFMG, e há uma ênfase muito grande na pesquisa, né, no resultado final, que é a tese, né? E eu tenho refletido muito sobre nós, músicos, artistas, professores, que, de repente, a gente precisa vestir o jaleco do pesquisador, do cientista, sabe? E muitas vezes andar num terreno que a gente desconhece. A gente fez disciplinas de metodologia da pesquisa, a gente leu textos acadêmicos, mas daí a ser um pesquisador mesmo. E daí entram reflexões que me deixam um pouco indignado, às vezes. Eu penso, poxa, mas um artista que grava um disco, que faz um recital, que compõe uma obra, não tem um trabalho intelectual gigante por trás disso, cujo resultado não é um livro, não é um texto, mas é uma obra de arte, né? E por que isso não pode valer como uma tese, né? E também ter que lutar com essas métricas, né, especialmente colocadas pela CAPES, impostas pela CAPES, que tentam medir a produção do físico, do biólogo, do médico e do artista com a mesma régua, sabe? Eu me sinto, às vezes, parece que estão me forçando dentro de uma forminha, assim, para me adequar para ser igualzinho a todos os outros dentro da universidade, quando, na verdade, a minha atuação é muito diferente da de muitos cientistas que só trabalham dentro de um laboratório, né? Bom, então, eu queria saber de ti, assim, como para ti acontece essa transição do artista para o pesquisador, que sugestões, que conselhos tu dá, né? Não só para mim, mas para os músicos em geral, que tem que enfrentar essa nova realidade. Muito interessante. Essa transição é atualmente
quase sempre tensa, do que eu posso observar e do que eu tenho lido, e por acaso esse é um tema também que me é muito caro. Ela costuma ser sempre tensa. E aí há duas coisas que precisam ser ditas. A primeira delas é, diferente de muitos outros cursos dentro da estrutura universitária, nós não temos por hábito em muitas universidades, do que eu pude conhecer nesses anos todos, isso não estou a falar só do Brasil em particular, estou a falar de muitos outros países, e acho que até em outros países isso é até mais grave, mas nós não temos um hábito que é considerar a disciplina de metodologia da pesquisa como uma coisa central. Ela é central. E por que ela é central? Porque nós temos que, antes de pensar em qualquer coisa, lembrar que quando nós falamos em universidade, nós falamos numa coisa que é o ensino superior. E há dois tipos de ensino superior. Pelo menos dois tipos principais. Pode ter outras variantes dentro disso que eu estou a falar, mas há dois tipos principais. Um tipo é o ensino universitário, que é onde a maioria de nós está aqui inserido, né? As universidades e toda a sua tradição. E depois há um outro conceito de ensino universitário que é de natureza mais politécnica, que de país para país vai variar com o passar do tempo. Na música, o Jorgensen definiu isso muito bem, dizendo que um modelo é baseado numa tradição acadêmica e outro é baseado na formação de forças de trabalho. Não é? O propósito é a criação de forças de trabalho. E se nós vamos nos concentrar agora na universidade, e apesar desses dois tipos de ensino superior terem se misturado com o passar dos anos, nós vamos notar que acontecem algumas coisas muito relevantes que passam alheias aos nossos olhos quando pensamos nisso. Nós vamos pensar, então, que o tipo de ensino superior que nós estamos inserido é universitário, nós temos que pensar na missão central da universidade. A missão central da universidade, embora a missão central da universidade não quer dizer que é a única missão da universidade, é a criação de uma cultura universitária na sociedade. Eu nunca me esqueço uma reunião que eu tive com o reitor da Universidade de Coimbra, uns anos atrás, no gabinete dele, em que ele disse isso. Eu acho que no Brasil, ele falando assim, nas experiências que eu tive recentemente, em alguns nichos, ainda não se percebe que o papel central de um curso universitário não é a criação de forças de trabalho, embora isso seja uma consequência, as universidades estão atentas a isso, não se pode dizer que não, é a criação de uma cultura universitária na universidade. Porque é a criação de uma cultura universitária dentro de uma sociedade que é o primeiro passo, não é o único, mas é o primeiro passo para impedir a eleição de demagogos, para impedir, digamos assim, um descalabro num governo. E porque nós estamos a formar massa crítica. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos a formar uma massa crítica e aquela pessoa que se forma num curso de psicologia, se ela conseguir na psicologia, que bom, que ótimo, mas se ela depois for trabalhar numa outra coisa, isso não é mal. Porque ela sai com uma bagagem que vai permitir, como eu disse no início da minha fala aqui, olhar o mundo de uma maneira completamente diferente. Não é? Então, a primeira coisa, a primeira missão da universidade é criar uma nova visão do mundo, uma cultura universitária e formar uma massa crítica. Bom, formar uma massa crítica só se forma com conhecimento. Conhecimento no extrato universitário vem com investigação. E aí nós chegamos nesse problema. Qual que é o problema? Nós somos educados, e eu acho que isso é um pouco resquício do modelo que nós herdamos do Conservatório de Paris, a ver a pesquisa como uma coisa teórica. Mas não só por isso, e já vou chegar nesse ponto, nós tendemos a ver a pesquisa como uma coisa teórica, mas nós esquecemos um elemento central na pesquisa. Central. E que eu insisto, em várias situações eu tive essa oportunidade de fazer essa pergunta para doutorandos, mestrandos, e quase sempre eles não sabem me responder. O que é investigar? O que é isso da investigação? Sempre vem respostas muito elaboradas, mas nós não podemos esquecer que a base dessa resposta é: investigar é procurar por algo. To seek something. Nós somos investigadores natos desde criança. Se eu for olhar agora o meu filho, ele aprende quando ele investiga, quando ele procura saber o porquê das coisas.
vamos pegar agora um exemplo da minha trajetória, como eu mostrei. Eu tive, para chegar aqui em Portugal, eu tive que empreender muita investigação, fazer muita pesquisa, eu tive que procurar muito, ampliar o meu conhecimento para conseguir fazer essa viagem. Quando nós estamos no extrato acadêmico, essa busca ela se dá dentro de 5 valores. Essa investigação tem que ser ética, ela tem que responder a um conjunto de valores de respeito mútuo, ela tem que ser cética, ela tem que partir da dúvida, ela tem que ser sistemática, ela tem que ser documentável e partilhável. Se nós formos pensar na trajetória de um músico intérprete, e se nós formos pensar nos grandes nomes que definiram, digamos assim, o paradigma atual da performance dentro do que os ingleses chamam de Western Art Music, nós vamos ver que todos esses performers são investigadores natos. Natos. Eles nem pensam, eles são investigadores. Porque eles estão sempre à procura. É uma atitude de procura. E uma visão crítica sobre digamos assim, o campo deles. Não no sentido do que eu vou fazer, mas sim por que fazer. Né? Então, a disciplina de metodologia de investigação deveria ser uma disciplina que fomentasse, em primeiro lugar, esse espírito crítico, essa noção de que investigar é procura e que eu só posso estar na universidade se eu tiver um espírito inquiridor, porque senão o meu papel na universidade fica quase sem efeito. Não acontece assim. O efeito danoso nisso é que a investigação é vista como uma coisa teórica, mas ela é teórica porque as pessoas que muitas vezes abordam veem assim. Não faz sentido um aluno que chega no primeiro ano de um curso de graduação, ou de um segundo, ou de um terceiro, ou de um quarto, sei lá, tem essa disciplina de metodologia da pesquisa, e a primeira coisa que dizem para ele é que ele tem que ler a tese do fulano. Ora, para ele ler uma tese de um fulano, ele, primeira coisa, tem que entender o que é uma tese. Tem que entender como uma tese se produz, porque senão aquilo não vai fazer sentido para ele. Não é? Então, esse fomento do pensamento crítico é central. Na investigação artística é fundamental. Em países onde o modelo de educação é mais desenvolvido, o que caracteriza o desenvolvimento desse modelo de educação é o fomento do pensamento crítico desde o princípio. Então, esse tem um lado que cabe, eu acho, às instituições, e isso eu aponto até mesmo o dedo para a minha instituição, porque acho que ela também tem um papel nisso, por abrigar um centro de investigação, um dos únicos centros de investigação no mundo, em música, especializado em música, que ela tem um papel e ainda vai ter um papel preponderante em mudar um pouco esse paradigma. Isso é um fato. Depois há uma outra questão. A questão é que se nós formos pensar no modelo de investigação que se faz nas universidades, mas podemos traduzir esse modelo com algumas diferenças para a investigação que se faz no dia a dia, nós vamos ver que ela está baseada em 3 processos que se articulam. Há uma observação, há uma análise do que é observado, e, por fim, há uma representação do conteúdo da análise. O que eu quero dizer? Eu observo, eu faço relações daquilo que eu observo com o mundo à minha volta e com o que eu já sei, e eu represento isso como? Através de palavras num texto, através de números num gráfico, através de imagens e potencialmente, e cada vez mais aceita, através de performance e também através de partitura. Ok. Quando nós importamos esse modelo para as artes, nós esquecemos de dizer aos artistas que essa representação não necessariamente está circunscrita às palavras. Isso faz uma grande diferença. Porque eu assino uma série de cahiers de investigação artística, que são cadernos de investigação artística periódicos, e que foram inspirados nos cahiers do cinema, que basicamente tem como princípio construir uma visão de investigação artística homeopaticamente, digamos assim, por partes, não é? E uma das coisas que nós defendemos nesse último cahier é que há uma fratura epistemológica. Há uma maneira de se relacionar com o conhecimento que é por conceitos, que é por abstrações, e que a ciência nos definiu muito bem, mas há uma maneira que é muito baseada em gestos, e que depende muito mais de uma comunicação empática, e é aí que os artistas entram. Então a universidade, nesse momento, tem 2 coisas que ela precisa entender. Primeiro, que o meio de representação do conteúdo
analítico de um artista, nem sempre as palavras, e nem sempre essas palavras são num discurso científico, num discurso narrativo, impregnado por gestos e outras tantas coisas mais. E apela muito mais à empatia do que outras coisas. Depois, nós também temos que lembrar os artistas que a importância deles na universidade não está no espectro em que a ciência opera. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo que talvez demarque muito bem aquilo que eu quero falar. Há uns anos atrás teve uma conferência no Rio de Janeiro que o tema central era a favela. Chamaram uma das maiores especialistas nesse momento para falar sobre esse tema. E quando ela chegou, no momento final, para dar a sua keynote, ela espanta a todos dizendo assim, olha, eu acho que é urgente que nós paremos de discutir sobre favela. E todas as pessoas, porque não está a fazer praticamente diferença nenhuma a nossa discussão. E muito corajosa, na altura, a crítica dela era o quê? Muito da investigação que nós fizemos sobre favela é para fomentar carreiras, é para fomentar interesses de progressão de carreiras, entre outras coisas, mas parte dessa investigação também tem um objetivo que é representar conclusões através de um discurso científico e com palavras. Isso tem um impacto reconhecido, mas nós precisamos de um outro aliado. Nós precisamos que parte dessas conclusões cheguem às pessoas de uma maneira que escape o intelecto e atinjam elas numa profundidade muito maior. E é aí que a arte entra. E é aí que os artistas têm um papel dentro da universidade. Então, eles têm um papel dentro da universidade produzindo intervenções artísticas. Mas a universidade precisa que essas intervenções artísticas sejam, feitas com um olhar crítico. Eu preciso ver o mundo de uma maneira crítica, e aí entra a metodologia da pesquisa, que eu falei logo no início. Segundo, que a minha investigação artística seja algo mais na produção de conhecimento, no conhecimento atual que nós temos, e mais que eu, de uma maneira, partilhe com a minha comunidade acadêmica, porque nós esquecemos que academia quer dizer partilha, não quer dizer complexidade, quer dizer partilha, que partilhe com uma comunidade acadêmica para que a problemática que foi tratada nessa intervenção artística possa ser explorada por outras pessoas. O pensamento crítico aqui é fundamental. Se nós formos pegar, por exemplo, há uns anos atrás saiu um documentário com um musicólogo australiano que basicamente defendia uma tese de que grande parte da produção musical de Johann Sebastian não tinha sido composto por Johann Sebastian, mas sim por Ana Madalena. Então ele empreende uma investigação muito profunda mesmo, no âmbito social, político, musicológico, forense, e conforme o tempo vai passando e o documentário avança, nós temos a sensação de que, nossa, é óbvio que foi Ana Madalena que compôs isso tudo. E no final, quando perguntam para ele, a resposta dele é contundente. Não sei. Ainda precisamos de mais evidências. Mas numa altura onde toda a música vinha de Deus, o que importa quem segurava a pena? Então isso é muito significativo desse espírito inquiridor que eu estou tendo e que eu estou a falar, e que os artistas muitas vezes substituem por respostas prontas. Eles precisam desenvolver esse espírito inquiridor. E depois entender que aquela intervenção artística não pode ser simplesmente vou tocar, vou pintar, vou fazer qualquer coisa e basta. O que aquilo que eu faço agrega no campo em que eu opero? E depois, se quiserem, podemos até abordar mais essa questão, mas esse elemento é central. Então, se eu tivesse que sumarizar tudo o que eu disse, o que falta nesse momento para que essa transição seja menos tensa é a universidade compreender as idiosincrasias do artista, o artista perceber qual é o seu papel no mundo, que muitas vezes não é tão claro, e uma coisa que é muito rarefeita ainda nos cursos de arte, que é a disciplina de metodologia de investigação, ser tratada de uma maneira mais séria. Essas três coisas. Sem elas, essa transição é sempre tensa. Muito obrigado, professor. É uma resposta bastante aprofundada e a partir daí a gente poderia ter uma discussão muito longa. Mas a professora Cláudia estava com a mão levantada. Eu acho que ela precisou sair, pelo menos chegou uma mensagem aqui.
Vamos ver. Tá, ela se retirou. Professor, então, se alguém não tem mais alguma pergunta, eu ia desafiar o senhor a... Bem, o professor Renato tem uma pergunta. Muito obrigado, professor Lúcio. Minhas saudações para o professor Gilvano. Muito obrigado por compartilhar conosco essa instância tão importante para a gente, que está direcionando essa pós-graduação em música. Tomara já indo no rumo do mestrado daqui a um tempo. Minha pergunta não é tão teórica, é mais da índole prática. Perante o cenário social atual no Brasil, onde cada vez fica um pouco mais difícil se dedicar na pesquisa, desde a perspectiva do aluno, se projetar como mestrando, como doutorando, seja no Brasil ou fora. Qual seria a perspectiva do senhor que teria para compartilhar conosco no sentido de incentivar digamos, a moral tanto dos alunos quanto também do mesmo corpo docente, que, bom, você sabe como se pode entender isso nesse contexto em que cada vez se sente mais ameaçada a condição acadêmica em geral. Qual seria a perspectiva do senhor para, digamos, compartilhar no sentido do que eu já falei, essa motivação, esse rumo, digamos, que dê um sentido a todo o trabalho que a gente faz, ao trabalho que os alunos esperam conseguir, a maneira também prática de entender como viável um desafio de começar um mestrado, um doutorado, como, por exemplo, no caso do aluno que vai ter que deixar talvez um emprego para continuar esse rumo acadêmico, ou, sei lá, um monte de outras situações. Minha pergunta é mais bem dessa índole mais prática, né? Bom, se você puder compartilhar as suas perspectivas, eu ficaria grato. Muito obrigado. Olha, obrigado pela questão, Renato. Nesse momento, o território da pesquisa é um território e da pós-graduação, e eu diria que, alargando um pouco mais isso, o território do ensino superior, principalmente em países que, nesse momento, enfrentam uma crise política como o Brasil, não é um cenário muito animador, mas isso não acontece só no Brasil, porque nós estamos cada vez mais imersos dentro de numa visão de mundo bastante competitiva, e o trabalho de investigação é um trabalho que demanda tempo. Não é? É um trabalho que demanda tempo. Então, grande parte das pessoas que fazem investigação desenvolveram a ligação com isso quase que na sua vida adulta, porque é difícil ver quem nasce... Se formos olhar no campo das ciências, isso até é um pouco mais fácil de se identificar, mas em muitas áreas é difícil quem nasce pensando em ser musicólogo, ou quem nasce pensando em ser antropólogo. Isso é uma coisa que, com o tempo, nós vamos nos familiarizando com essas áreas e vamos encontrando ressonância e achamos que temos uma identificação com elas. De modo que é um campo que não costuma trazer muito reconhecimento assim imediato, não é? Independente da área em que se atua, é raro ver investigadores assim que tiveram um despoletar de carreira assim meteórico, que geralmente é uma coisa de passo a passo. Tem até um autor escocês que tem essa máxima, que é Research walks by baby steps. E de fato é isso que acontece. A investigação é muito lenta, a exigência social por rapidez nas coisas contradiz um pouco isso, então é fácil ver muito investigador desmotivado, é fácil ver muito investigador querendo desistir da sua função, é fácil ver muito investigador achando que aquilo não tem muito sentido. É fácil ver isso.
E aí eu vejo uma relação até com o processo de formação de um músico. São horas e horas a fio, um processo que muitas vezes é bastante lento e há uma pressão social em várias outras camadas que vai para outro lado, não é? O que eu acho que é importante que se distinga aqui é sobre que ponto de vista se faz aquilo. Por exemplo, não é novidade isso para muita gente, e eu tenho muitos conhecidos que seguem essa lógica, que entendem a investigação, como eu falei no caso daquele exemplo da favela, como um meio de se subir na carreira. Eu vou fazer investigação porque eu galgo esse ou aquele lugar. Ora, então, e para isso eu tenho que escrever muitos artigos, eu tenho que escrever livros, eu tenho que ficar conhecido, eu tenho que ser muito importante e as pessoas têm que ver como eu sou bom e aí elas vão me reconhecer e eu vou ter esse lugar que eu ambiciono. Do que eu posso observar, esse caminho pode, num dado momento, parecer que ser um caminho mais seguro, pode, mas não é um caminho muito duradouro, me parece. O que dá sentido a tudo isso, e é aí que eu me posiciono entre essas pessoas, nesse grupo que eu vou mencionar agora, é aquelas pessoas que trabalham em prol quase de uma missão. Não é? Elas têm, digamos assim, um grande questionamento e elas trabalham em prol desse questionamento. E elas conseguem, digamos assim, trabalhar com uma atitude de serviço perante os alunos, perante aos pares e perante ao campo em que elas intervêm. Essas pessoas, mesmo nas crises, mesmo nas situações de maior dificuldade, conseguem encontrar sentido para o que fazem. Porque elas não estão só dependentes de financiamento, de reconhecimento, elas estão dependentes dessa entrega e desse senso de missão. Eu acho que isso é central para que tudo isso que se faz dentro desse mundo em que nós operamos, do mundo da pesquisa e no mundo acadêmico, não só tenha sentido, mas seja algo importante para além da nossa própria expectativa do mundo. Se eu pensasse numa maneira de responder a tua pergunta, seria essa. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente já está mais ou menos no tempo que a gente tinha imaginado para a live, não é? O professor Marcos. Tem uma coisa que nós não falamos, mas que é o motivo pelo qual a gente está aqui hoje, não é? Ou seja, entre os presentes, nós temos vários alunos da turma nova. Eu tenho olhado ali o José Mário, sempre com a câmera ligada. Olá, José. Isso é muito importante, tá? Ou seja, uma nova turma, apesar do que a gente vive hoje no mundo, ou no Brasil, ou em diferentes contextos, não importa, mas assim, há sempre professores, há sempre alunos interessados em evoluir, em crescer, em continuar, em desenvolver. E sim, de fato, a gente vive num momento bastante complexo, particularmente no Brasil, mas assim como o Giovanni falou, em muitos outros lugares. Eu não sei se dos alunos novos tem alguém interessado em fazer uma pergunta, se o José Mário quer fazer, ou qualquer outro colega pode fazer, tá? É só levantar a mãozinha. Eu queria voltar àquela questão do Pedro e do Giovanni, quando o Pedro coloca a forma bastante conceitual e interessante que o Giovanni conseguiu responder. Mas ficou aquela questãozinha que eu queria voltar a esse assunto, que é, como o Giovanni bem colocou, os passos todos de um pesquisador e o tempo que ocupa isso é muito alto, né? O tempo que um instrumentista ocupa na vida dele, tocando, é muito alto. De qualquer forma, são habilidades diferentes, né? São questões diferentes, né? Essa questão tátil de experimentar a leitura da partitura, a audição e afinação e repertório e diferenças de estilos e tudo mais. Ou seja, isso envolve por demais o instrumentista. Então, evidentemente que a dificuldade continua sendo onde eu encontro um orientador, um tipo de metodologia que consiga unir, aproximar o que eu faço como músico, um orientador que me dê luz e direções para dizer, olha aqui, ó, te vendo atuar, te vendo tocar, te vendo pensar, te vendo falar, eu acho que a gente pode chegar nisso, reflete sobre isso e a gente volta a conversar. E me parece que esse é o trabalho que o Giovanni e os colegas do Giovanni têm feito
nesses últimos anos, né? Assim, a busca por, assim, como é que a gente consegue trazer mais performers, músicos, artistas, de volta para a academia, né? Ou mesmo os que estão na academia, e que a pesquisa seja relevante para eles, e que eles, de fato, possam se sentir melhores com isso, possam se sentir mais críticos com isso, porque, veja, o problema do processo crítico é que quando eu interpreto uma música, ou quando eu componho uma música, todos nós sabemos disso, evidentemente que há um processo crítico imenso nisso, é processual mesmo, né? Ou seja, comecei a compor, no outro dia eu ouço, digo não gostei, eu achei que era bom, e vai de novo, e vem uma luz depois, e vem um detalhe, ou seja, todo esse processo crítico, evidentemente, acontece no practicing, né? na forma de praticar aquilo ali. E o músico se habitua a fazer isso, né? O músico sabe fazer isso, mas nem sempre o músico sabe colocar isso em palavras, né? Ou seja, porque são especificidades diferentes. E nem sempre o músico sabe escrever sobre isso, né? Então, aí, de novo, entra essa dualidade entre um orientador e um performer. Mas o problema é que, na maior parte dos programas, quando a gente encontra orientadores que, muitas vezes, não tem uma relação com a performance, ou tiveram e já não tem mais, né? Então, assim, bom, o orientador diz o quê? Meu caro, você está aqui, veio estudar conosco, a gente tem uma linha de pesquisa, você entrou nessa linha de pesquisa e agora a gente espera que você seja capaz de escrever uma tese sobre isso, né? E aí entra, de novo, essa pergunta do Pedro, ou seja, o músico pensa, eu não vou conseguir escrever essa tese do jeito que estão esperando de mim, porque o que eu sei fazer é tocar. Então, assim, de fato, a linha de pesquisa, o tipo de metodologia que eu vou escolher para fazer um doutorado e o tipo de orientador que eu vou ter vai fazer com que seja um processo amplo, muito intenso, mas muito interessante, ou vai fazer que seja um processo super difícil, complexo, que eu vou pensar 10 vezes em desistir e que eu vou diminuir minhas horas de estudo, de instrumento e tal. Então, assim, gostaria que o João talvez retomasse esse ponto, ou mesmo o Pedro, não é? Sim, Marcos, isso é de fato uma coisa. Não sei se o Pedro quer falar alguma coisa antes, ele fala e depois eu posso complementar. Não sei, eu fiquei tão concordando assim com o que o Marcos estava falando. Parece que ele tirou as palavras assim do meu pensamento, essa dificuldade na prática, né, de encontrar dentro da academia esse caminho assim que a gente se identifica e que vai conseguir trilhar, né? Daí depende de uma série de questões da instituição, do corpo docente e da pessoa do orientador, né? E eu acho que poderia se aprofundar muito esse assunto. Eu já conversei um pouco com o Giovano sobre isso. Na minha opinião, aqui no Brasil, se espera demais de um docente de uma universidade. Ele tem que ser um bom professor, tem que ser um bom pesquisador, tem que fazer extensão e ainda por cima, volta e meia, assumir um cargo administrativo e ser competente, né? Então, o cara tem que ser um super-homem para dar conta de fazer tudo isso com competência. No caso do artista, ainda ser um artista, né? De vez em quando, pelo menos, subir no palco e mostrar a sua produção artística. Então, quando eu converso com o Giovano sobre o dia a dia dele lá em Aveiro, e vejo que ele foi contratado, ele é um professor que se espera dele pensar, fazer pesquisa, ler muito, dialogar com orientandos e buscar perguntas e eventuais respostas. Eu acho que a gente tem muito a aprender aqui no Brasil com esse modelo, sabe? Não de que a gente, ok, eu só toco, tu só faz pesquisa, né? Mas de a gente organizar melhor as nossas casas, no caso, as nossas universidades, para que isso tudo possa ser feito de maneira mais
mais tranquila, assim, né? E, enfim, passo para o Gilvano. Essa é realmente uma preocupação bastante pertinente. Isso que o Marcos falou sobre as linhas de pesquisa está por trás também desse processo, porque eu lembro-me quando estava em Londres, fazendo parte do meu doutorado, um dia eu tinha uma disciplina com o meu co-orientador e terminou a aula e eu naquele, digamos assim, ímpeto de aluno de doutoramento, assim, que cada semana tem uma ideia brilhante, para nós, não é? Porque não é tão brilhante assim. Mas decidi para ele que queria propor um outro projeto e queria saber o que ele achava. E depois, ele era uma pessoa extremamente ocupada, assim, era difícil falar com ele depois das aulas, mas eu não sabia disso, era ingênuo até nesse sentido. Eu ia lá e batia no gabinete dele e fazia uma pergunta. Então eu propus para ele que se eu mudasse um projeto assim, assim, assado, e fizesse assim, 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 assado, já estava me preparando para uma resposta do gênero, mas tu estás aqui fazendo esse trabalho, tu entraste na tua universidade fazendo esse trabalho foi aprovado nessas condições, isso é uma coisa que tem que ser discutida com não sei quem. Ele olha para mim com o seu tom, com aquela cara dele assim, super... parecia que estava acima do bem e do mal, e me olha e me diz assim, esse é o teu trabalho, tu faz com ele aquilo que tu quiseres. E eu fiquei completamente sem reação, porque foi me dada uma liberdade que eu não esperava, não é? Então aquilo foi muito marcante. Essa é a primeira parte que eu acho que é fundamental que se tenha em consideração. Eu posso instituir uma linha de pesquisa, eu posso instituir o que quer que seja. Eu não posso brigar, e eu sempre vou perder se eu brigar, com a curiosidade natural das pessoas. Eu posso mandar alguém investigar sobre qualquer coisa, se aquilo não corresponder com a curiosidade natural da pessoa, muito provavelmente não vai dar certo. Então todos nós temos um conjunto de curiosidades e interesses. Tem um autor indiano que se chama Nilakanta Shriram, escreveu um livro sobre isso, que é o interesse humano. Todos nós temos um conjunto de interesses e que a nossa investigação inevitavelmente vai acabar passando por isso, não é? Então, cabe ao orientador, e aí sim entra um modelo de orientação, e nós estamos tentando trabalhar cada vez mais com isso, porque aquele modelo de ensino da performance que eu falei no início da minha intervenção passa por um modelo baseado na orientação e que desemboca na pós-graduação de uma maneira mais natural. Ele tem que ser feito a partir de um orientador que tem uma visão muito ampla, conheça muitas áreas e saiba identificar os fortes daquela pessoa e trabalhe em função daqueles fortes. Esse é o primeiro ponto, um ponto que é central. E depois, dentro do que o Pedro disse, o sistema universitário cada vez exige mais e mais e mais coisas da sua comunidade, não é? Se eu começar a pensar que o meu trabalho, se eu começar a não pensar, mas se eu for confrontado com uma situação que a minha pesquisa tem que ser num domínio, que o meu trabalho como artista é uma outra coisa, que o meu trabalho como professor é uma outra coisa, é muito provável que o sistema pessoal entre em colapso. Eu tenho que encontrar uma sinergia entre essas coisas todas, que o meu processo performativo seja, de certa forma, investigação, que a minha investigação não desconsidere o meu processo performativo e que na hora de eu dar aulas eu consiga partilhar com as pessoas como eu integro bem essas duas coisas. Eu acho que isso é um elemento fundamental. Há um investigador que eu admiro muito, sueco, se chama Stefan Ostertio, e tenho a felicidade nesse momento de trabalhar com ele num projeto europeu, que eu admiro justamente ele nisso, porque ele é, na minha opinião, um investigador que conseguiu, de uma maneira ou outra, dentro das suas valências, articular bem as duas coisas, mas não no sentido de que elas são duas coisas. Ele sempre aborda como se fosse uma coisa só que vista sobre diferentes perspectivas. O que ele tem que eu considero mais valioso? Um espírito crítico muito aguçado. Sempre raciocina por perguntas. Sempre está interessado mais nas perguntas do que nas respostas. Então, para resolver esse problema, é aquilo, eu me posiciono em relação a isso, dentro daquele espectro que eu falei. É preciso que se cultive uma nova cultura, baseada no pensamento crítico, e uma cultura que olhe mais para um artista, para um investigador, como um artista, para um artista como um investigador, e que aquelas duas coisas caminham lado a lado, e que se complementam, não se somam, pura e simplesmente. E eu até acho que, penso que
que a questão da identificação com músicos que a gente ouve. Por que a gente se identifica com determinados músicos? A gente fica se perguntando isso muito tempo, a gente vai entender isso muito adiante. Por que eu não me identifico com determinadas músicas ou músicos? Então eu me aproximo do quê? Das músicas que eu me identifico. Não sei ainda se é por estilo, se é pela forma de interpretar, se é pelo caráter, se é pela personalidade do músico, não sei ainda. Autores que eu leio, a mesma coisa, não é? Ou seja, muitas vezes em doutoramentos e mestrados, a gente, sim, tem que ler determinados autores, e a gente vai percebendo que aquilo ali, tu aprende muito ou aprende pouco, tu se identifica ou não se identifica, tu percebe que aquilo ali não é bem aquilo, ou seja, não te emociona, não te inspira determinados textos. Então tu tem a obrigação de procurar encontrar dentro da academia ou mesmo fora dela, aliás, fora dela é tão importante quanto dentro dela, encontrar autores que te estimulem, que te inspirem. O Giovano falou hoje no início daquela questão do entorno dele, né, dos colegas que ele tinha na graduação, no começo da graduação, e o grau de importância que teve isso. Não é? Ou seja, as pessoas que tu olha e diz, nossa, eu me sinto bem com essas pessoas, eu aprendo com elas, a gente faz muitas perguntas e a gente começa a sonhar, não é? Ou seja, aquilo me faz bem e eu busco. Num mundo conturbado como sempre foi, talvez eu deva evitar determinados autores, determinadas músicas e determinadas pessoas que me colocam para baixo, ou que não me fazem produzir, ou que me fazem pensar em que eu devo desistir. Não é? Então, assim, eu acho que a fala do Giovano é permeada em todas as fases, tem essa questão dos acertos, dos erros, mas tem a questão da busca, do sonho, da vontade de ir além e de poder contribuir com esse mundo de uma forma mais ampla. E eu só consigo contribuir com esse mundo de uma forma mais ampla se eu continuar crescendo. Porque se eu parar de crescer, eu vou ficar no meu bairro ali. Se eu continuar, eu tenho a possibilidade de encontrar mais pessoas, né? Então, assim, eu estou um pouco com essa fala antecipando, assim, quase o encerramento dessa aula, mas eu vou dar a palavra para o Giovano de novo. Mas, assim, foi bastante importante. Adorei essa aula hoje, essa primeira aula. E eu acho que cada um de nós que está aqui presente recebe, de uma forma geral, tudo aquilo que o Giovano passou, cada um ao seu modo, à sua forma, e a necessidade que a gente tem de refletir e pensar questões críticas em relação a tudo que o Giovano falou hoje e aqui os colegas no formato de perguntas e pensamentos, né? Então, mais uma vez, quero agradecer muito o Giovano. Nem vou entrar na questão do quanto tempo eu conheço o Giovano. Então, já assim, é muito. Eu poderia falar aqui muito tempo assim, sobre a primeira vez que eu vi o Giovano na vida, né? E o que sempre me impressiona e me impressionou, aquela vontade que ele tinha, aquele desejo de crescer, né? De ir além, sabendo das suas deficiências. Além disso, sempre foi uma pessoa que compartilhou e compartilha o que aprende, uma pessoa bondosa, ou seja, recebe as pessoas em todas as instâncias, aqui, ali, lá, colar. Permitiu muitas pessoas crescerem também, nesse tempo que ele está em Portugal, né? Eu me incluo nisso, não é? Quando eu fui fazer o doutoramento lá, quando eu toquei a primeira vez em Portugal, quer dizer, isso sempre passou pelo Giovano e pela Clarissa. Então, assim, de qualquer modo, eu acho assim que poder abrir essa turma com esse encontro com o Giovano, assim, foi imensamente rico para mim e tenho certeza que foi para todo mundo aqui, não é? Bom, eu agradeço, Marcos, mais uma vez o convite, a recíproca é verdadeira de tudo que tu acabaste de dizer. Eu acho que se tivesse que dizer mais alguma coisa, assim, que pudesse somar ao que eu falei, era o seguinte. Nos últimos tempos eu tenho, como eu falei, trabalhado muito com orientações em vários contextos, não? E com alunos de diferentes países e em diferentes níveis de formação acadêmica, e me chama muita atenção uma coisa que é o seguinte:
quando nós vamos falar sobre um projeto, às vezes é uma conversa que dura muitas horas, não é? Bom, o Samuel está aqui, sabe? Porque ele se envolve nessas conversas muitas horas. É uma conversa que às vezes dura muitas horas, mas em muitos casos, o mais interessante de ver, eu via muito isso nas aulas, assim, quando dava, é o seguinte: os alunos muitas vezes partem desse princípio. Eu não sei o que eu quero fazer. Eu não sei o que eu quero pesquisar. Eu não sei, eu tenho dúvida. Ou tipo, eu não tenho uma questão de pesquisa, eu não tenho uma problemática, eu não tenho nada. Parece que não tem nada mesmo, né? E o que é interessante é ver que na aula, então, parece que é esse cenário de terra arrasada. Mas depois, quando tu encontras essas mesmas pessoas numa situação em que estão tomar um café, ou estão no corredor, estão mais à vontade, elas começam a falar sobre uma série de coisas, elencando uma série de problemas sobre essas coisas. Ora, essa é a primeira pista do que eu tenho que investigar. Porque o meu foco de investigação, ele inevitavelmente vai passar sobre aquelas questões que eu olho e critico, não é? E é curioso ver que, por um lado, uma pessoa muitas vezes ela diz que não sabe o que é, mas por outro é capaz assim de identificar um conjunto de problemáticas muito grandes assim à sua volta e genuinamente parece que tem interesse em saber mais sobre aquilo, mas dissocia muitas vezes isso do seu processo de construção de tese, não é? E isso, se eu pudesse deixar assim uma espécie de sugestão para aqueles que estão começar agora isso, é isso. Não minimizem ou foquem ou prestem mais atenção nas coisas que suscitam de vocês uma postura crítica, porque esse é o primeiro sinal de que está aí um possível campo de pesquisa, não é? Tem aí uma grande possibilidade de, digamos assim, conseguirmos perceber aonde nós temos que fazer um contributo. Eu nunca percebi, mas durante um longo período, passou ao meu lado esse fato de que eu olhava para o modelo conservatorial que eu fui criado também, num dado momento da minha trajetória, com olhos muito críticos e não percebia que estava ali uma oportunidade de dar um contributo, de fazer um trabalho de investigação. Então, isso é um aspecto central. Um outro aspecto central é não tenham medo de se desafiarem. Nesse domínio é muito importante que a gente se desafie constantemente. Quando eu digo se desafiar, não quer dizer que eu vou saltar de uma ponte, eu sei que eu vou morrer, mas eu vou me desafiar da mesma. Não é isso. É, digamos assim, ter noções das suas dificuldades e deficiências, mas que às vezes é preciso confrontar elas. Porque uma carreira com significado, com sentido, está muito associado a esses momentos em que nós nos testamos e crescemos com eles, não é? Então eu deixaria essa sugestão para aqueles que estão começando agora. E mais uma vez agradeço a todos por essa oportunidade. Desculpa se me estendi em alguma resposta específica e fico aberto a todos aqueles que tiverem dúvidas ou quiserem me contatar. O Marcos tem o meu endereço de e-mail. Nesse momento eu estou sem o WhatsApp, mas durante esses dias, imagino que nos próximos já vou ter, podem me contatar por e-mail, Messenger, o que for mais confortável com vocês. Eu estou sempre aqui aberto a ouvir coisas e trocar ideias. Muito bem. Salvo alguém tenha algo assim que seja impossível de não falar nesse momento, a gente pode encerrar, ok? Lúcio, Gerson, Felipe, Samuel e o Renato e os restantes que ainda estão aqui. Tá bem? Podemos... Só agradecer, Giovano. Obrigado pela fala. Tarde riquíssima, muito produtiva. Muito bom te escutar aí. Bom te ver de novo. Bom te ver. Obrigado ao curso também, a todos os professores envolvidos aí. E os alunos também, claro. Muito bem. Sim, o Guilherme, o Glink, nosso novo aluno, escreveu também ali no chat. Ok? Então, estamos encerrando. Na verdade, nós tínhamos imaginado, não definimos muito, mas nós tínhamos imaginado assim, um limite de até 2 horas de aula, mesmo sabendo que já é noite lá em Portugal, e agradecemos também ao Giovano ter ficado até esse horário, não é? E assim, desse modo, oficialmente, podemos clicar aqui nos botõezinhos e encerrar esse momento.
E uma última coisa que eu queria dizer, por favor, alguém peça desculpa à Cláudia, que ela teve que sair, não consegui responder a pergunta dela, mas, enfim, ficou registrado. Muito bem, muito bem. Tá bem. Obrigado por tudo, espero vê-los. Boa sorte para aqueles que começam o curso agora e até uma próxima. Show. Próximo. Com licença. Tchau, tchau. Tchau.